Você já tentou melhorar sua comunicação, mas parece que nada funciona? Pois pode ser que você esteja seguindo conselhos errados. Seguir conselhos errados, além de ser uma grande perda de tempo, também destrói a sua confiança. É por isso que eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Eu espero que você goste muito. Meu nome é Newton e no vídeo de hoje eu separei em 3 blocos. Então, no primeiro bloco eu vou falar sobre os mitos mais populares que as pessoas costumam espalhar. O primeiro deles é que a comunicação é o que você fala, ou seja, só as palavras. Essa é talvez a maior mentira que falam sobre comunicação. Para ser sincero, comunicação é o conjunto de vários instrumentos que você tem no seu corpo. A linguagem corporal conta tanto que pessoas, muitas vezes, por serem corcundas ou por estarem mal vestidas, acabam não conseguindo passar a sua mensagem. Além disso, tem o tom de voz. A sua voz é um instrumento brilhante que você utiliza para transmitir a sua mensagem. Então, muitas vezes é mais importante como você passa a mensagem do que propriamente qual a mensagem que você está passando. Eu costumo comparar como um violão ou um saxofone, que são instrumentos musicais. Por mais que existam saxofones bons ou saxofones ruins, na mão de um especialista ou de uma pessoa que treinou bastante para fazer música, vai conseguir extrair daquele instrumento um som maravilhoso, no mínimo agradável aos ouvidos. E a voz não é diferente. Com bastante treino você consegue melhorar, modular melhor a sua voz, projetá-la para que você consiga chegar num objetivo. Então, comunicação não é o que você fala. Muito pelo contrário, 7% apenas são suas palavras. O restante é tudo linguagem corporal e coisas não verbais. Segundo ponto, seja confiante para dar certo. Você tem que só ser confiante. Sobe lá e faz o seu. Não é verdade. Eu dou cursos de oratória há muitos anos e eu garanto para você, os tímidos são os melhores oradores. Eu vou explicar o porquê. Porque o tímido, ele sabe que é ruim, ele sabe que precisa praticar, ele sabe que se ele não fizer direito aquilo que ele está fazendo, ele vai pisar na bola. E não acontece já com uma pessoa que é extremamente autoconfiante, mas não tem prática. Então o segredo é preparação. Em vez de você achar que só a autoconfiança vai fazer de você um grande orador, não. O que vai fazer de você um grande orador é a prática. O que faz, por exemplo, um bom violonista ser um bom violonista? Anos e anos de prática. E assim vale para qualquer instrumento, inclusive comunicação. Terceiro ponto, fale rápido, pareça inteligente. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Comunicação nada tem a ver com a velocidade da sua voz. É bem verdade que se você estiver, por exemplo, querendo trazer mais energia para o seu discurso, você pode imprimir uma velocidade mais rápida, como se você estivesse contando uma história. Mas você precisa inserir pausas. Então, em vez de falar rápido, procure falar com clareza. Clareza, inserindo pausas estratégicas no seu discurso. Inclusive, eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu fiz exclusivamente sobre pausas, como você vai dominar o silêncio. Mas o fato é, não tem nada a ver esse negócio de falar rápido ou devagar. O que importa na comunicação é a clareza da mensagem. No bloco número 2, eu separei erros técnicos que as pessoas costumam cometer. Não são mentiras, mas são coisas que as pessoas elas erram tecnicamente. A primeira delas é imitar grandes oradores. Não é tão simples assim. Eu mesmo faço várias análises aqui no canal de oradores, inclusive vou deixar nos cards aqui para você poder assistir. Mas não é para você imitá-los, e sim para você se inspirar e modelar. O correto é você modelar o estilo de comunicação. O que significa modelar? Usar como modelo. Portanto, você vai pegar algumas características e vai tentar replicar no seu discurso. Mas tem um detalhe fundamental que as pessoas esquecem. Você precisa incorporar o seu próprio estilo, a sua própria personalidade. Afinal de contas, comunicação tem que ser algo intencional. E não tem como você ser intencional e genuíno quando você está copiando alguém, soa muito artificial. Então não é só imitar grandes oradores que você vai ficar bom em oratória.
Segundo ponto, as pessoas falam que você precisa evitar as suas emoções. Essa é uma das maiores bobagens que eu vejo as pessoas fazendo. Para ser bem sincero, quando você conecta emoções genuínas ao seu discurso, ele fica muito mais poderoso. Pensa só, quando você está se comunicando com pessoas. E pessoas são seres emocionais. Então, nada mais interessante do que você colocar emoção de verdade no seu discurso para que as pessoas se conectem com a mesma emoção. Elas vão se identificar com você. Muitas vezes eu vejo grandes atores ou atrizes, ao receber um Oscar, por exemplo, que estão lá chorando de emoção e de alegria. Campeões que sobem ao pódio e desabam no choro ao dar uma entrevista. Isso é muito genuíno e não tem problema nenhum você transmitir emoções. O que você precisa é cuidar do contexto que essa emoção está sendo passada. Imagina que você está fazendo uma eulogia. Eulogia é quando você vai fazer um discurso quando uma pessoa morre. E você solta uma piada e de repente cai na gargalhada. Isso é falta de contexto ou falta de noção. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de transmitir emoções genuínas. Isso pode, não tem problema nenhum. Terceiro ponto, decore e seja perfeito. Muitas pessoas acreditam que se elas tiverem um roteiro totalmente pronto e escrito e treinarem aquele roteiro e ficarem muito boas nele, elas serão grandes oradores. Sendo que na prática não acontece nada disso. O que é o correto você fazer aqui? O correto é você saber. Se tem um motivo que faz as pessoas ficarem nervosas ao falar em público, é não dominar o assunto que elas estão falando. Você precisa dominar de ponta cabeça o seu conteúdo. E só assim você vai poder confiar na sua naturalidade. Confiar na sua naturalidade faz com que você tenha uma grande habilidade, que é o improviso. Já ouviu falar que grandes oradores são grandes improvisadores? E essa é a grande verdade. Eu, por exemplo, para fazer esse vídeo para vocês, eu não tenho todo um script pronto, escrito e treinado. Eu simplesmente domino o assunto e confio na minha naturalidade para passar isso para vocês. Para o nosso terceiro bloco, eu trago para vocês enganação. Algumas pessoas utilizam de forma antiética a comunicação. Eu vou explicar para você de que forma. Primeira coisa é falar sobre manipulação e persuasão. Tem gente que diz que você tem que usar técnicas de persuasão e manipulação nos seus discursos. Isso não é verdade. Primeiro de tudo é que persuasão e manipulação até são ferramentas. Na mão de quem sabe utilizar, torna-se uma coisa produtiva. Na mão de quem não sabe utilizar, pode ferir as pessoas. Eu me lembro que quando eu era criança, na casa da minha mãe sempre tinham obras. E eu costumava sempre brincar com algumas ferramentas dos pedreiros. E uma vez eu vi um serrote muito lindo. E eu perguntei para ele, eu posso utilizar o serrote para brincar? E ele disse o seguinte para mim, menino, você ainda não sabe utilizar um serrote. Na mão de quem sabe utilizar, pode fazer uma casa, pode fazer uma mesa. Enfim, várias coisas podem ser construídas. Mas na mão de quem não sabe utilizar, pode até causar um acidente e ferir uma pessoa. É a mesma coisa com persuasão. Então, é importantíssimo que quando você vá utilizar de persuasão, você tenha seus valores intactos. Você precisa se comunicar com o seu público de forma verdadeira e de acordo com seus princípios. Se você violar algum deles, saiba que você não está sendo um comunicador. Você está sendo simplesmente um enganador ou um charlatão. Tome muito cuidado com isso. Segundo ponto. As pessoas costumam dizer, imagine todas as pessoas peladas na plateia. Imagine as pessoas com uma melancia na cabeça. Isso é pura enganação. Não existe isso. Primeiro que é uma grande distração você ficar imaginando as pessoas peladas, né? E outra coisa é que não vai fazer você se sentir mais calmo para fazer. Você precisa se conectar ao seu público de forma genuína. Como? Através de uma preparação sólida. Só se preparando muito bem é que você vai conseguir se conectar ao seu público. Então, nada de ignorar as pessoas, não fazer contato visual, porque isso atrapalha o seu discurso. Pelo contrário, você tem que olhar as pessoas nos olhos. Isso sim transmite segurança, autoridade e credibilidade. Terceiro ponto, falar difícil é mais bonito. Não é verdade também. Eu sei que muitas pessoas acabam abusando, e é por isso que eu coloquei aqui na lista das enganações,
É que tem gente que usa termos técnicos e termos muito difíceis. Por exemplo, eu poderia vir nesse vídeo falar sobre fonação, falar sobre processo diafragmático. Tudo isso são termos técnicos que nós aprendemos em oratória e comunicação. Mas eu não tenho necessidade de vir aqui abusar de uma pessoa que nunca estudou isso. Então muitas pessoas acabam utilizando esses termos apenas para se autopromover, aliás, achando que estão se promovendo e no final das contas estão passando a maior vergonha. Falar difícil não significa ser um bom comunicador, muito pelo contrário, simplicidade aqui é a palavra. Imagina você, para você se conectar muito bem com o seu público, você tem que falar numa linguagem que eles entendam e não da outra forma, o contrário. Outra coisa é falar requer um dom natural. Isso é a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. Para ser bem sincero, se tem uma das habilidades mais aprendíveis, se é que existe esse termo, é a comunicação. Porque, como eu disse a você, são instrumentos. E mesmo que você não tenha nascido com uma voz de veludo, uma voz maravilhosa, um corpo atlético, mesmo assim você tem condição de aprender a se comunicar. Então, em vez de ter um dom natural, eu digo para você, dedicação e prática, é isso que você precisa. Imagine uma pessoa que queira ficar boa de natação. Se ela não cair na piscina, se ela não fizer exercícios diariamente, ela jamais conseguirá atingir a excelência. E da mesma forma é com comunicação. A comunicação não é um bicho de 7 cabeças, mas evitar essas armadilhas que eu trouxe para você nesse vídeo são essenciais para que você possa evoluir rapidamente no seu discurso, na sua oratória. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir um grande favor. Só se você gostou, deixe um like e um comentário. Dessa forma você ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas que possam também se interessar por esse assunto. Você tem acesso aos meus cursos aqui na descrição desse vídeo e eu não posso deixar você ir embora sem falar para você assistir a esse vídeo aqui. Esse vídeo é muito interessante porque te ajuda a se livrar da ansiedade. Muitas pessoas não falam bem em público apenas por não conseguirem controlar a sua ansiedade. Então espero que você goste desse vídeo que eu vou deixar para você assistir. Se inscreve no canal, deixa um like. Obrigado e até a próxima. Tchau!